Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estar aqui reunidos, Pai, em amor ao Teu nome, em comunhão uns com os outros, e nós te pedimos, Pai, continua fazendo a obra que o Senhor começou na nossa vida, Pai, para que possamos a cada dia sermos transformados à imagem do Teu Filho Jesus, pelo agir do Espírito Santo na vida de cada um daqueles que o Senhor resgatou, Pai. Nos ajuda, Pai, e faz com que, Deus, possamos sair daqui, Senhor, sabedouros de que nós precisamos seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi manso e humilde de coração. É isso que te pedimos no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Pode sentar. Dando continuidade à série sobre o fruto do Espírito, hoje nós vamos falar sobre mais uma dessa parte desse fruto, que se chama mansidão. E a palavra original no grego para mansidão é prautês, que tem um sentido de gentileza, de brandura, doçura, humildade ou tolerância. No dicionário, mansidão é aquele que possui um gênio brando, que é suave e pacífico, é de temperamento fácil, tem uma meiguice no seu modo de agir. Falta agitação, sem pressa, desprovido de inquietação, tranquilidade, brandura. Martin Lloyd Jones, no seu livro Estudos do Sermão do Monte, ele vai dizer que a mansidão é um autêntico ponto de vista que uma pessoa forma de si mesmo e que então é expresso com uma atitude e uma conduta em relação ao próximo. Trata-se da minha atitude para comigo mesmo, mas também é uma expressão dessa atitude em meu relacionamento com outras pessoas. E a pergunta que a gente precisa fazer é: que ponto de vista autêntico um cristão tem de si mesmo? E a resposta para isso é tudo aquilo que nós vemos estudando durante toda essa série. E até mesmo em Gênesis, que nós somos pecadores, que sem Deus nós somos maus. Nós não temos esperança, nós estamos perdidos, nós estamos sem Deus no mundo. Que nós somos pó, e ao pó nós vamos voltar. Que o ser humano, ele é fumaça, ele é vapor. E essa atitude, esse ponto de vista que nós temos de nós mesmos, é expressado no modo de agir, no nosso relacionamento com o próximo e até mesmo com Deus. E é por isso que um indivíduo manso, ele não exige coisa alguma para si mesmo. Ele não considera todos os seus legítimos direitos como algo a ser exigido, seja na presença de Deus ou seja na presença de homens. Não faz exigência quanto à sua posição, os seus privilégios, as suas posses, a sua situação de vida. É aquela pessoa que você nunca escutaria dela: você sabe quem eu sou? Você nunca escutaria de uma pessoa mansa isso, porque ele sabe realmente quem ele é. E isso não lhe traz orgulho. Ele reconhece que aos olhos de Deus não possui direito algum que lhe seja inerente. Que todos os seus direitos foram assegurados pela graça, e somente pela graça. Não por aquilo que ele fez ou deixou de fazer, mas por pura graça. É favor imerecido de Deus. O indivíduo manso não se orgulha de si mesmo, não se vangloria a seu próprio respeito em hipótese alguma.
Ele não vai dizer para você, nossa, você sabe quais são as minhas posses? Você sabe qual é o meu salário? Você não tem noção de quem eu sou. Sabe quantas das faculdades eu fiz? Sabe quem eu sou nesse mundo aí fora? Se você soubesse, você não falaria assim comigo. O indivíduo manso não se orgulha de si mesmo, porque, de novo, ele sabe quem ele é. Ele sabe que em si mesmo não há nada que ele possa se gabar. O manso não precisa se proteger, pois ele já sabe que não existe nada a ser defendido. E é muito interessante, porque em nossas orações, nós falamos para Deus que nós somos pecadores. Nós falamos para Deus que nós somos orgulhosos, que nós somos muitas vezes arrogantes, que nós não somos pacientes, que muitas vezes nós não amamos o próximo. Mas basta alguém falar para você que você é um pecador, que aí você já se defende. Basta alguém dizer que você é orgulhoso, que você já diz, quem você pensa que é para falar de mim assim? É muito interessante porque diante de Deus, nós somos muitas vezes humildes. Mas do próximo, a nossa atitude com o próximo, a gente ainda não entendeu que nós somos assim. Deveria trazer admiração para aquela pessoa, o outro o considerar bom. Não o outro te considerar pecador, porque ele sabe que você é. O manso é aquele que prefere sofrer do que fazer sofrer. Ele prefere sofrer o agravo do que infligir isso em outra pessoa. Ele é semelhante a Abraão, que preferiu deixar Ló fazer a melhor escolha. A palavra manso, ela também era usada para animais domesticados. Assim, a mansidão não é um sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Ninguém se importa se uma borboleta é mansa. Mas eu duvido a gente entrar num quintal onde tem um cachorro bravo. A gente espera alguém dizer, cachorro manso, pode entrar, não tem problema. Ninguém subiria em um cavalo que é arisco, que é selvagem. A gente espera aquele cavalo ser domesticado. A mansidão é o oposto extremo de violência, de agressividade, de explosões de ira. Muitos podem pensar que ser manso é ser fraco, mas é uma visão equivocada, pois mansidão é uma virtude que capacita alguém a controlar a força e a aplicá-la corretamente. Mansidão não é fraqueza, mansidão é força sob controle. Humildade e mansidão, elas formam um par natural. Se você for olhar em vários momentos onde Paulo vai descrever mansidão, ou vai falar sobre a mansidão, normalmente está junto com humildade. É o que o homem manso, ele pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais. Assim como o homem humilde pensa bem pouco dos seus méritos pessoais. E essas duas virtudes, elas foram encontradas juntas em perfeito equilíbrio no caráter de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que se descreveu como manso e humilde de coração. Mas no mundo da Grécia e da Roma, o mundo que Paulo descreveu a carta aos cristãos da Galácia, a mansidão e a humildade não eram de modo algum valorizados. Os homens de verdade, eles não eram mansos nem humildes. Homens de verdade eram fortes, poderosos, eram dominantes. Contar vantagem de a sua superioridade não era algo considerado deselegante para que muitas vezes é hoje em dia. A vanglória era uma arte desenvolvida com zelo naquela época. Homens de verdade, eles eram vencedores. E os homens de verdade, eles se certificavam de que todos soubessem disso. Essa era a cultura no tempo de Paulo. Esse tipo de ideal masculino, super masculino, ainda domina boa parte da cultura popular hoje em dia. Muitos filmes de Hollywood descrevem um homem assim. Repletos de salvadores da pátria, violentos e super-heróis míticos. Infelizmente, essa ideia de virilidade também parece estar bastante presente nas ruas. Você dizer que você é manso e humilde é você pedir para ser
pisoteado. Pessoas subirem em cima de você. E filmes desse tipo exercem uma grande influência sobre nós. Quem de nós, quando assistia aqueles filmes de heróis poderosos, másculos, muitas vezes até mesmo violentos, não queria ser como eles? A gente está aí cheio de filmes da Marvel e da DC. Quem não queria ser forte daquele jeito? Como seria bom se nós, no estalar de dedos, nós poderíamos dizer muitas coisas incisivas e agressivas e até gritar ordens para as pessoas e fazer com que as pessoas obedecessem isso que a gente está querendo. Ou simplesmente puxar alguma arma, alguma espada e ser hábil em técnicas de combate físico e apagar vilões do mapa. Mas, como cristãos, nós sabemos que nós não podemos fazer nada disso, ou pelo menos nós sabíamos que não deveríamos fazer nada disso. Diante desses filmes, ser manso e humilde não é nada divertido, não é mesmo? E de modo sutil e perigoso, a cultura desses heróis molda a nossa forma de pensar e nossa atitude. E esses heróis, eu não estou falando somente esses heróis que têm capa, não. Muitas vezes, aquele grande empresário, aquele grande profissional que você admira e que tem essa atitude também, que também é agressivo, violento, truculento com as pessoas, e nós o admiramos. E é uma pena que até mesmo alguns líderes cristãos caiam na tentação de ser uma espécie de super-heróis. Alguns pastores, ou até mesmo presidentes de organizações cristãs, se comportam de forma até mesmo autocrática, violenta, autoritária, exigindo, de alguma forma, uma imediata citação de tudo aquilo que ele instrui. Porque você não pode questionar o ungido do Senhor. Pense, é aquele que foi enviado de Deus. Como você está questionando uma pessoa dessas? Você só tem que obedecer. Você que é um Heres mortal. E em suas personalidades, em suas palavras, em suas ações, não há nada, nenhum vestígio de uma pessoa mansa e humilde. E dessa forma, essa pessoa, ela não se parece nada com Jesus Cristo, a quem ela deveria espelhar como líder cristão. A Bíblia, ela apresenta um ideal bem diferente daquilo que nós vemos, como a sociedade, ou até mesmo a sociedade antiga, dizia como algo bom. Ela é contracultural. E naquela época, e ainda hoje é. A lista que Paulo apresenta de aspectos do fruto do Espírito abrangia termos que surpreendiam as pessoas que estavam escutando e até hoje surpreende. Eu queria que vocês lessem comigo Mateus 5:5. É um versículo de uma passagem muito conhecida chamada Bem-aventurança. E essa passagem, ela é o começo daquilo que nós chamamos do Sermão do Monte. Ele é o primeiro sermão de que se tem notícia como sendo tido pregado por Cristo. E Jesus nos diz algo extremamente surpreendente para eles e para nós. Ele diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados mansos. E essa declaração de Jesus surpreendeu aqueles que estavam ouvindo. Não era totalmente estranha somente para aquela multidão que o seguia, mas para todo o povo judeu. Os judeus estavam sob o domínio dos romanos desde 63 a.C. Eles estavam esperando o quê? O Messias que fosse político, que fosse guerreiro, que implantasse o reino pela força. Para eles, o Messias seria uma notável figura militar, que apareceria a fim de dar
fim a essa opressão que Roma estava fazendo com eles. O triunfo final contra Roma e os seus adversários. Pense que eles estavam sendo dominados na sua própria terra. Eles estavam aguardando o Messias assim. E percebam que até mesmo os seus discípulos achavam que Jesus era o Messias assim. Em Atos 1,6, eles perguntaram: Senhor, é neste tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Isso depois que Jesus já havia ressuscitado. Depois que ele já havia escutado que é os mansos que herdarão a terra. Os discípulos ainda estavam achando que Jesus viria com algum milagre ou alguma ação militar para devolver a terra a Israel. Porém, com essa declaração, o nosso Senhor negou todas essas ideias. Bem-aventurado os mansos. É como se ele tivesse dito: não, o meu caminho não é esse. Eu não sou dessa forma. Eu não sou nada disso que vocês estão esperando. E nem o meu reino é dessa natureza. Bem-aventurado os mansos. Essas palavras contrastavam com a maneira de pensar dos seus ouvintes. Mas essas bem-aventuranças também contrastam com nossos pensamentos de hoje em dia. Essa bem-aventurança está na contramão dos valores do mundo. A humanidade pensa em termos de força, de poderio militar, bélico, econômico, político. E quanto mais agressivo, mais forte. Esse é o pensamento do mundo. E Jesus, porém derrubando todo esse pensamento, todo esse conceito, ele declara: bem-aventurado os mansos. E com essa declaração, Jesus está dizendo que os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que creem em Cristo, os crentes em Cristo Jesus, são inteiramente diferentes deste mundo. Ou deveriam ser. O crente é um novo homem, é uma nova criação, pertence a um reino totalmente distinto deste mundo. O mundo ele não somente é diferente do cristão, como ele não consegue entender o cristão. Temos um novo nome, temos uma nova vida, temos uma nova mente, temos um novo reino, temos um novo rei. E esse rei também é manso e humilde de coração. Vemos essa virtude na vida inteira de Jesus. Vemos em sua relação com as outras pessoas, especialmente na maneira como ele sofreu as perseguições, como ele sofreu escárnios, sarcasmo, menosprezo. A atitude de Cristo com seus inimigos demonstravam a sua mansidão. Olhe Cristo no jardim de Getsemane. Olhe qual é o retrato falado que Paulo vai dizer a respeito de Cristo. Eu gostaria que a gente lesse de novo aquilo que nós falamos em voz alta, em Filipenses 2, de 3 a 8. Fala assim: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas vaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando de forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo nos diz que Jesus não considerou a sua igualdade com Deus Pai como algo que ele devesse se agarrar a qualquer custo. Embora Jesus fosse Deus, ele livremente assumiu a posição de servo, tornou-se homem, nasceu como um homem. E quando ele veio em forma humana, ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é mansidão. Isso é humildade.
Jesus, mesmo sofrendo injustamente por algo que ele não cometeu, ele pagou o preço. Ele pagou o seu, ele pagou o meu, ele pagou pelo nosso pecado. O sem pecado morreu para que nós pecadores pudéssemos viver. E olha o que está escrito em 1 Pedro 2, 21 a 24. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga corretamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, porque pelas feridas dele vocês foram sarados. Ser manso é usar de paciência, de longanimidade, mesmo quando nós sofremos injustamente, sem retaliação, sem revidar, sem precisar que a outra pessoa pague pelo que ela fez a você. Pois assim Jesus fez em nosso favor e por nossa causa. Pelas suas feridas nós fomos sarados. E Pedro nos diz que nós somos chamados para assim fazer, para fazer o mesmo, para seguir os seus passos. Nós aprendemos muito nos 4 evangelhos sobre o ensino de Cristo. Nós lemos sobre o seu nascimento, sobre o mistério, sobre o seu ministério, sobre os seus discípulos. Nós somos informados sobre as suas viagens, os seus hábitos de oração. Encontramos longos discursos e repetidas objeções dos seus ouvintes, que renderam mais e mais ensinos de Jesus. Lemos sobre a forma com que ele entendia estar cumprindo o Antigo Testamento. E aprendemos os 4 relatos da sua prisão injusta, a sua morte vergonhosa, mas a sua ressurreição gloriosa. Mas Dane Ortlund, em seu livro Manso e Humilde, nos lembra que em apenas um lugar, talvez as palavras mais maravilhosas que já foram proferidas por lábios humanos, nós ouvimos o próprio Jesus abrir o seu coração para nós, onde ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebo que no único lugar da Bíblia em que o Filho de Deus, ele remove o véu e nos permite olhar para o centro de quem ele é, nós não encontramos ele dizendo que ele é áspero e exigente de coração, que ele é exaltado e digno de coração, nem mesmo que ele é alegre e generoso de coração. Nas próprias palavras de Jesus, quando ele descreve o seu coração, ele diz que é manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E nós devemos esclarecer o que significa coração. Quando a Bíblia fala de coração, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, ela não fala apenas da nossa vida emocional, daquilo que nós sentimos, mas ela fala do centro vibrante de tudo o que nós fazemos e somos. É o que nos tira da cama toda manhã. É o que nós sonhamos acordado quando nós acordamos. É o quartel-general de nossas motivações. Em termos bíblicos, o coração não é parte de quem somos,
mas o centro de quem nós somos. O nosso coração é o que nos define, é o que dirige a nossa vida. E é interessante que Jesus diz: aonde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro. É onde está os seus desejos, os seus anseios, a sua vontade de agir. É o que dirige o seu coração. E é por isso mesmo que Salomão nos diz que de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração é uma questão de vida. É o que nos torna o ser humano que cada um de nós somos. O coração dirige e motiva tudo o que nós fazemos e tudo o que nós somos. E quando Jesus nos conta o que motiva lá no fundo, o que é mais verdadeiro sobre ele, quando ele expõe os recantos mais íntimos do seu ser, o que nós encontramos? Ele diz: eu sou manso e humilde. Um Deus manso e humilde. Já pararam para pensar nisso? Quem poderia inventar um Deus assim? Quem poderia esperar um Salvador que fosse manso e humilde de coração? Um Salvador que morreu sem lutar contra os seus adversários, que sofreu sem revidar, sem lutar, que foi cuspido, açoitado e humilhado, e tudo isso sem ser culpado, sendo inocente, com todos os direitos que eram assegurados a ele. É nesse Salvador que nós nos espelhamos? É nesse herói que você se espelha? É ele que você deseja imitar? Você realmente quer ser como Cristo? E aqui, ser manso e humilde de coração? E o que Jesus é, ele faz. E ele não pode agir de outra forma. Sua vida comprova o seu coração. Lá em Mateus 8, de 2 a 3, quando um leproso disse: Jesus, Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus imediatamente estendeu a sua mão e o tocou, pronunciando as palavras: eu quero ser purificado. O verbo querer aqui, tanto no pedido do leproso quanto na resposta de Jesus, corresponde às palavras gregas para o anseio e o desejo. Jesus ansiava curar aquele homem. Jesus desejava curar aquele homem. O leproso perguntou sobre o desejo mais profundo de Jesus naquele momento. E Jesus respondeu, aquele homem o curando. Quando um grupo de homens traz o seu amigo paralítico até Jesus, Jesus ele nem consegue esperar que eles digam o que eles querem. Lá em Mateus 9:2 fala: Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Ele não esperou eles pedirem. Ele imediatamente proferiu palavras de cura e de conforto àquele homem. Fluíram para fora de quem Jesus é e o que ele desejava. Viajando de cidade em cidade, em Mateus 9:36 fala que ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então ele os ensinava e curava as suas enfermidades. Simplesmente por ver a miséria daquela multidão, Jesus teve compaixão. A compaixão acendeu. E essa compaixão se manifesta abundantemente mais de uma vez no ministério de Cristo, levando a curar doentes. Lá em Mateus 14,
14 fala: Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus, ele alimentava os famintos. Lá em Mateus 15, 32 fala: tendo compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Ele ensinava as multidões. Lá em Marcos 6,32 fala: e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus enxugava as lágrimas dos aflitos. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu-se dela e lhe disse: não chore, em Lucas 7,13. A palavra grega para compaixão é a mesma em todos esses textos que nós lemos. E ela se refere mais literalmente às entranhas, às vísceras de uma pessoa. E é uma maneira antiga de se referir ao âmago de alguém. Essa compaixão reflete o que há de mais profundo no coração de Cristo Jesus. 2 vezes nos evangelhos nós somos informados que Jesus não se aguentou e chorou. E em nenhum dos 2 casos, ele estava triste por sua causa ou por causa daquilo que ele estava sofrendo, por causa dos seus problemas, da sua dor. Em ambos os casos, foi pelo outro. Em um caso, foi por Jerusalém. E no outro, pelo seu amigo Lázaro. Jesus chorou. Qual foi a sua angústia mais profunda? A angústia dos outros. O que levou o coração de Jesus a transbordar em lágrimas? As lágrimas dos outros. Vez após vez, são os moralmente repulsivos, socialmente desprezados, imperdoáveis ou até mesmo os indignos, que não apenas recebem a misericórdia de Cristo, mas são a quem Jesus mais naturalmente se inclina. Olhe que, de acordo com os inimigos de Jesus, ele é, em Lucas 7,34, amigo de pecadores. Quando vemos os evangelhos como um todo e consideramos a descrição de Cristo, o que mais se destaca? Sim, ele é o cumprimento das esperanças do anseios do Antigo Testamento. Ele é alguém cuja santidade faz com que até mesmo seus amigos se curvem de medo diante da sua pecaminosidade. Sim, ele é o professor poderoso, cujas autoridades ultrapassam até mesmo os doutores religiosos no tempo de Cristo. E diminuir qualquer um desses aspectos é violar a vital ortodoxia histórica. Mas qual é a nota mais dominante que ressoa em nossos ouvidos após a leitura dos evangelhos sobre o Santo Filho de Deus? O elemento mais vívido e mais arrebatador da descrição de Cristo é a maneira com que ele estendia a mão, com que ele tocava, curava, com que ele abraçava, com que ele perdoava os que menos mereciam, mas os que verdadeiramente queriam. O nosso Senhor, o nosso Deus, é manso e humilde de coração. Se a compaixão se revestisse em corpo humano e andasse pela terra, como ela seria? Nós não precisaríamos nem pensar. Seria como o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso foi lá naquele tempo. Isso foi quando Jesus andou pela terra. E hoje? Aqui nós precisamos nos lembrar o que o Novo Testamento diz a respeito de Jesus Cristo.
Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. O mesmo Cristo que chorou no túmulo de Lázaro, chora conosco em nosso desespero solitário. O mesmo que estendeu a mão e tocou os leprosos, coloca o seu braço sobre o nosso ombro, hoje, quando nos sentimos incompreendidos e desprezados. O Jesus que estendeu a mão e purificou pecadores, com vidas bagunçadas, alcança nossas almas e responde o nosso apelo tímido por misericórdia, com a poderosa e invencível purificação de alguém que não suporta fazer diferente, que anseia curar, que anseia nos purificar. Em outras palavras, o coração de Cristo não está distante, apesar da sua presença hoje nos céus, pois Ele ainda faz tudo isso por seu próprio Espírito em nossas vidas. O agir do Espírito Santo em nós, que nos consola, nos guarda, cuida. Ele não só nos abraça, mas hoje Ele vive em nós. Olha o que Hebreus vai nos dizer em Hebreus 4, 14 e 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes em nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia. Encontramos graça para ajudar em momento oportuno. Percebam o que o texto nos fala? O Cristo ressurreto, que vive nos céus, que está nos céus hoje, à destra de Deus, hoje não está menos acessível a nós, menos compassivo, menos manso, do que quando ele andou sobre a terra. Mas nós precisamos nos arrepender de nossos pecados e chorando nos achegar a Cristo para receber misericórdia e graça. Nós precisamos nos lembrar que esse coração que é manso e humilde não é assim com todo mundo, indiscriminavelmente. Ele é assim para aqueles que vêm a Ele, tomam o seu jugo e clamam por sua ajuda. O parágrafo antes dessas palavras descreve como Jesus trata os impenitentes. Lá em Mateus 11, 21 a 24. Mateus 11, 21 a 24 diz: Ai de vocês, Corazim! Ai de vocês, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles teriam se arrependido, com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogado no inferno, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. Para o impenitente, o seu coração terno nunca é superado por os nossos pecados, fraquezas, inseguranças, dúvidas, ansiedades e fracassos. A compaixão de Cristo para aqueles que são penitentes está disponível a todos, mas para aqueles que são impenitentes,
Mansidão e humildade não quer dizer fraqueza, nem hesitante naquilo que ele deveria fazer. Jesus é justo, assim como Deus é justo. Mas eu gostaria que vocês percebessem que a justiça de Deus, o punir o homem, assim como Jesus teve que punir aqui ou falar coisas muitas vezes duras, não traz alegria ao coração de Deus. Não é isso que move o coração de Deus. Deus muitas vezes diz que não se agrada com a morte do ímpio. Não agrada a Deus. Em Lamentações 3:33, quando ele está falando sobre aquilo que ele teve que fazer com o povo dele, que estava exilado e teve que sofrer porque eles eram desobedientes, olha o que ele fala: porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não aflige e entristece de bom grado. Isso não agrada a Deus. Deus faz porque Ele é justo. Deus faz porque isso seria negar a si mesmo. Mas isso não traz alegria ao coração de Deus. Assim como ser duro em Cristo não traz alegria ao coração de Cristo. Não é isso que move. Lembra, o que move o coração de Jesus é a compaixão, é ser manso e humilde. E para aqueles que são penitentes, que se arrependem de seus pecados, que se achegam a Jesus, o mesmo amor, a mesma compaixão está disponível a todos. A mansidão é quem Jesus é. É o coração dele. E não podemos deixar de ser, ele não pode deixar de ser manso, como nós também não podemos, assim que nós quisermos, mudar os nossos olhos, a cor dos nossos olhos. Por mais que eu quisesse ter olhos verdes ou azuis, eu não posso. Jesus não muda quem ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Jesus abriu seu coração e disse que ele era manso e humilde. E a pergunta que nós devemos estar nos fazendo agora é como eu posso ser manso? Se ele é o meu ideal, se ele é quem eu deveria me espelhar, como eu posso ser manso? Primeiro, a gente precisa entender se nós realmente reivindicamos haver recebido o Espírito Santo, sendo essa uma reivindicação autêntica de todo cristão. Se você diz que você é cristão e que você tem o Espírito Santo em sua vida, então não temos qualquer desculpa para não sermos mansos. E segundo, a resposta para essa pergunta e para todas as outras que nós fizemos no decorrer dessa série sempre vai ser a mesma pergunta. E sempre será a mesma resposta. Não pela nossa força, nunca pelas nossas forças. Não se trata de alguma coisa que você e eu podemos fazer por nós mesmos, mas é pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Ninguém, exceto o Espírito Santo, é capaz de nos tornar mansos. Não é algo que podemos nos esforçar para sermos. Somente o Espírito Santo é capaz de nos humilhar no Espírito e nos levar a lamentar chorando devido aos nossos pecados, produzindo em nós um verdadeiro e correto pensamento acerca de nós mesmos e nos moldando a própria mente de Cristo, no próprio caráter de Cristo, na própria forma de agir do nosso Senhor Jesus Cristo. A mansidão se trata de uma qualidade de caráter de Cristo que em nós é produzida pelo Espírito de Deus. A mansidão é um fruto do Espírito. É o produzido em nós quando nós estamos firmados em um verdadeiro relacionamento com Deus, como uma árvore que é plantada à beira de águas correntes, bebendo da fonte da água da vida.
Tudo que nós somos como cristãos flui da comunhão com Cristo vivo, cuja realidade transcende e é definidora como manso e humilde de coração. Ele nos surpreende e nos sustenta com a sua infinita bondade. Somente à medida que nós caminhamos, que nós temos comunhão cada vez mais profunda nessa terra com Jesus Cristo, na sua eterna bondade, nós seremos capazes de ver uma vida cristã como o Novo Testamento nos chama a viver, sendo manso e humilde de coração. Somente no nosso relacionamento com Cristo Jesus, somente se nós bebermos dessa compaixão que foi estendida aqui nas Escrituras, se no nosso viver diário nós sentirmos a compaixão de Cristo Jesus, a sua mansidão para conosco, nós podemos assim transmitir a outros. Somente quando nós nos enchermos da ternura do coração de Cristo, nós podemos exalar, onde quer que nós estivermos, o aroma do céu. E para finalizarmos, há algo magnífico que Jesus nos diz no Sermão do Monte. No continuação, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Em 2 Coríntios 6,10, o apóstolo diz: nada tendo, mas possuindo tudo. Sim, todas as coisas nos pertencem, se é que somos mansos, e nesse caso, já somos herdeiros da terra. O manso é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Em 1 Coríntios 3, 21 a 23 fala: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo o que é do Pai. E nós recebemos tudo isso não pelas nossas forças, não pelo nosso combate, mas por herança. Nós herdamos daquele que já conquistou tudo. Recebemos a herança original do domínio sobre a terra que Deus deu a Adão. É a reconquista do paraíso. Os mansos conquistam a terra, não pelas suas armas, nem pela força, mas por herança. Vamos orar? Deus, nós, desde já, te pedimos perdão, Pai, porque nos espelhamos e desejamos muitas vezes ser algo diferente de quem o teu Santo Filho foi e é. Nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes não somos a semelhança de Cristo. E nós te pedimos, Pai, aquilo que te pedimos no começo deste culto. Termina a obra que o Senhor começou em nossas vidas, Pai, para que possamos ser parecidos com Cristo Jesus, para que possamos dizer, Pai, que o nosso coração também é manso e humilde, Pai. Nos faz, Pai, a cada dia
no nosso relacionamento com Cristo, nos encher dessa compaixão que há nele, nos encher dessa compaixão, desse amor, dessa mansidão, dessa humildade, a fim que possamos transbordar isso também no nosso relacionamento com o próximo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a exercermos, Pai, o fruto do Espírito, que Tu estás transformando as nossas vidas, Pai. Que pelo Teu agir estás transformando as nossas vidas, Deus. Nos ajuda, Senhor, a transbordarmos isso para os nossos próximos. É no nome do Seu Filho amado Jesus, aquele que é manso e humilde de coração, que nós oramos. Amém.